Muito bem, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso bate-papo da quarta-feira e nós queremos dizer para você, mais uma vez, bem-vindo a essa nossa conversa. Hoje nós temos a alegria de ter um psicólogo aqui para conversar conosco, o Wesley. Nós vamos trabalhar um pouquinho, sobre a questão da depressão e a ansiedade. E até um pouquinho também depois da pandemia, como vai ser as causas, vai ser algumas dificuldades, como posicionar, já pensando no pós-pandemia. Então, eu queria que iniciei esse momento nosso de bate-papo, com um texto bíblico que eu achei muito pertinente para o momento. Ele foi tirado da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 12 a 15. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades uns dos outros, esforçai-vos na prática da hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há muitos e diferentes sentimentos que perpassam o nosso coração, a nossa mente, nestes tempos em que nós estamos vendo distanciamento social. É isso então que nessa noite nós vamos tentar conversar um pouquinho e recebemos algumas orientações do nosso psicólogo. Wesley, bem-vindo. Obrigado, Padre. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, pelo YouTube, pela página da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão difícil, doloroso, de tantas incertezas, tantas dúvidas, E eu acho que é sempre importante trazer esclarecimento. Eu acho que o esclarecimento sempre é uma passagem bíblica, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Sim. Então, assim, qualquer tipo de conhecimento que eu tenho, que eu agrego em mim, isso tende a me favorecer e faz com que eu me liberte, às vezes, das angústias, dos sofrimentos que passam pelas nossas vidas. Sim. O Wesley, como você, antes de fazer a pergunta, quanto tempo você tem de formado em psicologia? Eu me formei no ano de 2001, formei na Universidade Federal de Uberlândia, quer dizer que no ano que vem eu estou completando 20 anos de profissão, Atuo aqui em Campos Altos desde o ano de 2016, quer dizer que fazem 4 anos que eu estou atuando aqui em Campos Altos. Atuo na Prefeitura Municipal de Campos Altos, no SUS, e atendo também no Sindibem, que é a Clínica Médica Popular, que fica na Praça Benedito Valadares, e também atendo uma clínica de acolhimento de dependência química que tem aqui em Campos Altos, a clínica feminina. Então tem esse tempo que eu estou atuando na área, passo um tempo longe da área, fazendo outras coisas, mas depois eu sempre penso assim como eu acredito que temos vertentes diferentes, abordagens diferentes para uma mesma coisa, Sim. Trabalhamos com a alma humana, tanto Sim. o padre quanto o psicólogo, eu acho que a gente trabalha com a alma humana, com tudo que compõe essa alma humana, Então, assim, eu acredito que a minha profissão é uma profissão que tem que ter um chamado também, Tem que ter um olhar para o outro, um desejo de ajudar o outro, de acolher o sofrimento do outro e ajudar o outro a superar esse sofrimento, da mesma forma que o padre faz também, O padre também tem essa linha de atuação, Sim. Como que a gente poderia, por exemplo, hoje eu levantei um pouco triste, chateado, angustiado, com vontade de chorar, a gente fala assim, parece que eu estou sufocado. Isso são sintomas de depressão? Certo, Padre. Eu acho que é muito interessante a gente fazer, sempre trazer esclarecimentos a respeito desses diferentes quadros emocionais, das diferentes formas que nós lidamos com as situações do nosso dia a dia. A gente pode dizer que existe uma diferença entre a depressão e a ansiedade. Hoje é muito comum que as pessoas confundam essas duas coisas, Fala-se muito de depressão, ainda é a doença, o quadro, o transtorno mental que mais acomete a população mundial, mas a gente tem percebido no passar dos anos, recentemente principalmente, que
que os quadros de ansiedade eles estão aumentando também muito. Então é importante que a gente faça essa diferenciação entre um quadro de depressão e um quadro de ansiedade. Bem, uma forma muito simples da gente entender o que é depressão e o que é ansiedade é a seguinte: a gente sempre se relaciona com o tempo. O tempo ele é uma dimensão da nossa existência. Sim. Assim como o espaço é uma dimensão, o tempo também é uma dimensão. Sim. E o tempo ele tem uma linha, né? Ele corre do passado para o futuro. A nossa relação com esse tempo tem tudo a ver com o meu estado emocional. Para ficar uma forma muito didática e simples de entender, assim, os quadros depressivos normalmente eles estão ligados ao meu passado. Ou seja, todo quadro depressivo na sua raiz tem essa relação complicada com os acontecimentos passados, com aquilo que aconteceu na minha vida. Os sintomas básicos da depressão, todo mundo sabe, primeiro é a tristeza, né? Então a tristeza ela é um dos principais sintomas da depressão, mas tristeza não significa depressão. É importante fazer essa diferenciação, né? Às vezes eu estou triste, mas não quer dizer que eu estou depressivo. Quando a gente já fala de ansiedade, a ansiedade ela não está ligada necessariamente ao passado, ela está mais ligada ao futuro. Então todo o processo de ansiedade é um processo em que eu estou exageradamente preocupado com aqueles acontecimentos ou aqueles eventos que ainda não aconteceram na minha vida. Então todo quadro de ansiedade é um quadro de preocupação exagerada com eventos futuros, mas tem um sentimento que está diretamente ligado à ansiedade. Assim como a tristeza está diretamente ligada à depressão, a ansiedade está diretamente ligada ao medo de alguma coisa, né? E eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso hoje. Por quê? Porque eu acho que esses dois quadros eles estão muito presentes no momento que estamos vivendo. O senhor falou da questão do isolamento, né? Do distanciamento, e tudo isso pegou todo mundo muito de surpresa, né? Eu acho que é algo muito novo, né, para todo mundo. Eu vejo, por exemplo, pessoas mais velhas com quem eu converso às vezes, ou que eu atendo, que dizem que nunca imaginavam que passariam por uma coisa dessa. Sim. De ter que viver uma situação de não poder sair de casa, de ficar isolado. E eu acho que isso tem trazido, sim, e tem afetado muitas pessoas, tanto no que diz respeito a quadros depressivos, quanto a quadros de ansiedade. É verdade. Olha, eu acho interessante a sua abordagem quando fala da questão do distanciamento, né? Nós nunca esperávamos que no ano tão promissor, que é o ano 2020, nós estaríamos hoje vendo determinada situação de distanciamento, né? Portanto, nós estamos aqui nessa sala para esse bate-papo na distância que recebemos, né, da saúde, para podermos estar sem máscaras. Porque se estivéssemos mais próximos, nós obrigatoriamente, para nos preservar o outro, nós precisaríamos de estar usando as nossas máscaras, né? Mas nós estamos aqui na sala com um distanciamento que é orientado pela saúde. E nós, então, às vezes é misturado dentro de nós até onde é a ansiedade, até onde é a depressão. Sim. Né? Eu sou ansioso. Né? Então, é o que você realmente disse. Eu me lanço muito, nossa, e amanhã? Que essa festa vai dar tudo certo? Sim. Isso é o medo que você falava. Talvez a perda de controle, de não ter o controle do que vai acontecer, de não ter certeza de como vai ser. Por exemplo, a festa aqui, eu sei que é uma festa que demanda muito trabalho, sim. Demanda muito planejamento. Então, eu imagino que o seu medo deve passar um pouco por isso. Será que vai dar certo? Mas assim, eu vou conseguir controlar tudo? Né? Sim. Para todo quadro de depressão, é necessário medicamento? Uma ótima pergunta, Padre. Então, vamos entender o seguinte. A gente pode dizer que existem diferentes formas de enfrentamento desses quadros, desses transtornos. É claro que cada caso é um caso, porque nós somos indivíduos, né? Somos seres únicos, né? Então cada caso é um caso. Então, assim, depende muito do grau em que se encontra esse quadro depressivo, porque a depressão ela não é depressão simplesmente, ela tem diferentes graus de depressão. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser uma depressão crônica, né? As depressões crônicas, com certeza, elas necessitam de um uso contínuo de medicação. Sim, né? Falando de depressão também, às vezes a gente pode a gente olhando e estudando a depressão, a gente entende que
existe uma questão fisiológica também, de neurotransmissores e neuroreceptores, né, no quadro depressivo. Algumas pessoas, a gente não é que ela nasce depressiva, mas ela tem uma predisposição maior a desenvolver uma depressão. Outras pessoas passam por uma situação na vida delas que podem desenvolver uma depressão leve, por exemplo, não necessariamente para tomar uma medicação. Às vezes só com a psicoterapia não consegue resolver essa situação que trouxe ou que levou ela a esse quadro depressivo. Mas com relação à medicação, a gente sempre diz o seguinte: o psicólogo não prescreve, mas nós encaminhamos. Quando a gente acha necessário que o paciente entre com a medicação, a gente encaminha para o psiquiatra, para o neurologista, para que seja feita essa avaliação e que se entre com a medicação. O mais importante, pai, de deixar claro para todo mundo é o seguinte: sempre procure um especialista. Sim. Não é porque ele é médico, então ele vai prescrever a medicação correta. Nem sempre, às vezes ele não estudou aquele quadro clínico para poder prescrever a medicação correta. Então ele sempre orienta. Está com um quadro depressivo, um quadro de estresse, um quadro de ansiedade, um quadro de bipolaridade, seja o transtorno que for, é importante que você procure um especialista, porque o especialista vai direcionar qual a medicação correta. Mas falando ainda de medicação, como você colocou, é muito importante a medicação, principalmente porque ela ajuda o paciente a sair do momento de crise. Ela ajuda o paciente a lidar com a crise de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco mais tranquila. Mas só a medicação por si só ela não resolve. Né? E a gente nós psicólogos gostamos muito de deixar isso claro para as pessoas, porque é muito comum, e eu acho que tem mudado esse pensamento, mas até um tempo atrás as pessoas acreditavam que não, eu tomei o remédio e eu vou sair. Os quadros psicológicos não funcionam bem assim. Porque o que gera, às vezes, aquele quadro psicológico é justamente a vivência da pessoa, os traumas que ela teve, as dificuldades que ela está passando no dia a dia. Né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, está gerando. Seria uma soma de fatores? Exatamente, eu acho que é por aí, uma soma de fatores. Então, cada caso é um caso, mas é muito importante que se tenha essa ideia de que a medicação é muito importante, mas a psicoterapia também é muito importante. Sim. E a ansiedade, eu consigo controlá-la apenas com exercícios físicos, terapias, caminhadas? Ou eu necessito também de medicamento? Tá, uma ótima pergunta também, padre. Então, como a gente falou, a ansiedade ela se diferencia da depressão justamente por isso. Enquanto a depressão é um processo de entristecimento em função, muitas vezes, de acontecimentos da vida, ou de fatos ocorridos, ou de traumas acontecidos, os quadros de ansiedade tão presentes hoje, né, o senhor deve perceber isso na prática. Quantas pessoas não recebem aqui, às vezes, com esse quadro de ansiedade? Né? Inclusive, eu tenho pacientes que eu sei que o senhor acompanha também. Então, assim, a gente percebe que nos quadros de ansiedade, eles se diferenciam dos quadros depressivos justamente por essa preocupação exagerada com aquilo que ainda vai acontecer e que muitas vezes nem acontece. Eu sempre falo muito com meus pacientes, né, que os medos que eles têm e essas construções que eles fazem que geram ansiedade neles, eles estão ficando ansiosos por fantasias, porque normalmente são coisas que nem vão acontecer, nem acontecem na vida deles. Mas a forma de lidar com a ansiedade, como o senhor perguntou, também, às vezes é necessário hoje uma medicação para fazer esse rearranjo, né, da fisiologia cerebral, mas é muito importante também que se faça psicoterapia, porque quando eu faço psicoterapia eu tenho a possibilidade de olhar para o que está acontecendo e buscar uma compreensão maior daquilo que está acontecendo comigo. Né? É um olhar para dentro mesmo, buscar respostas que às vezes eu estou buscando aqui fora, mas estão aqui dentro. Então, assim, é muito importante a psicoterapia, às vezes é importante demais a medicação, mas existem outras estratégias de enfrentamento. Algo que eu sempre falo para os meus pacientes também é que é muito importante que você trabalhe a espiritualidade, independente de que espiritualidade seja essa. Sim, né? Eu, como psicólogo, sempre deixo isso claro para os pacientes. Independente de qual espiritualidade seja dele, é importante que se trabalhe a espiritualidade também. E existem outras práticas que são muito importantes. Eu colocou os exercícios físicos, as atividades físicas, muito importantes. Academia, caminhada, natação, andar de bicicleta, práticas, né, esportivas em geral, muito importantes. Uma outra ferramenta que é muito importante, e aí já a gente indica essa ferramenta, não como nada espiritual, mas como uma prática, né, que a ciência tem estudado cada vez mais, que são as práticas meditativas.
assim, que são muito importantes também. Aqueles pacientes que começam a estudar e começam a praticar a meditação como forma de controle da ansiedade, com certeza eles têm um sucesso maior, porque a meditação é uma ferramenta muito importante, né? Então, sim, pode falar. Acredito que a meditação é interessante justamente porque ela nos ajuda no inverso, né? Quando eu sou muito ansioso, eu sempre fico me lançando muito. Assim, a prática meditativa, ela faz com que eu tenha um tempo, um horário, um espaço ali para eu realmente ficar meio que no momento de, além de ser um exercício espiritual também, mas de relaxamento, né? E de foco no presente. Porque qual que é o grande problema das pessoas? Não é o foco no futuro. Então a meditação traz essa possibilidade de um foco no agora, né? Que é um processo de esvaziamento às vezes, e de foco agora, no que está acontecendo nesse momento, né? E é muito, eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes: o homem existe? Existe um futuro? Nós queremos que exista um futuro, mas nós não temos a certeza da existência dele, porque não nos pertence essa certeza. Sim. Então faz sentido eu ficar me preocupando, ficar sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu e que eu não sei se vai acontecer, né? Então os casos de ansiedade têm muito essa característica, né? Sim. E dentro deste tempo que nós estamos vivendo, como você vê isso? Esse quadro de ansiedade, de depressão, tem aumentado na população ou não? Como você vê isso? Sim. Então, Padre, o que eu tenho percebido? Desde que começou essa pandemia, né? O primeiro caso no Brasil foi no primeiro dia após o Carnaval, se não me engano, foi dia 26 de fevereiro. Sim, o primeiro caso, foi no primeiro dia após o Carnaval. Menos de um mês depois, nós já estávamos em isolamento aqui em Campos Altos. Dia 20 de março começou o isolamento aqui. Como eu falei para o senhor agora há pouco, né, para as pessoas que estão acompanhando, eu acho que nós fomos pegos muito de surpresa, né? Nós não esperávamos que algo assim pudesse acontecer, né? É meio que filme de ficção, né? Tudo isso que está acontecendo, meio que um filme de ficção que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer. Independente dos aspectos que estão por trás, aspectos políticos que estão presentes aí no momento, que não dá para a gente fugir disso, né? Mas não é o nosso foco aqui. Mas assim, não dá para fugir da verdade que também existe a pandemia. Ela está acontecendo e ela realmente é global. O que eu comecei a perceber no início? No primeiro momento, as pessoas elas ficaram extremamente ansiosas, justamente por não ter ciência ou não ter consciência do que viria a acontecer. Todo mundo ficou extremamente ansioso no primeiro momento. Inclusive eu fiquei. Acho que todos nós ficamos, né? Sim. Muito ansiosos com essa incerteza, com essa indefinição. Com o passar do tempo, né? Com o passar dos meses, agora a gente já está indo para o terceiro mês, dia 20 agora faz 3 meses desse isolamento aqui em Campos Altos. E quase, dia 26 faz 4 meses da pandemia, né, do primeiro caso no Brasil, eu percebo que as pessoas elas têm afrouxado, elas têm diminuído um pouco a ansiedade, não quer dizer que elas não estejam ansiosas ainda, mas eu percebo que agora outros quadros estão se instalando nas pessoas, que é justamente essa questão de estar isolado não é fácil. Eu penso que culturalmente nós somos um povo muito festivo, nós somos um povo que adora se reunir, nós somos um povo que adora tocar, nós somos um povo de contato. O povo brasileiro é um povo de contato. E eu acredito até que isso é uma questão que vai mudar. No futuro, algumas coisas vão mudar nesse sentido, nas nossas relações. Mas eu percebo que agora as pessoas elas estão um pouco menos ansiosas, não quer dizer que elas não estejam, ainda tem pessoas muito ansiosas, mas elas estão se acomodando um pouco mais à situação, elas estão assimilando melhor tudo que está acontecendo. E agora eu percebo que estão ficando mais entristecidas. Realmente, assim, talvez nesse momento as pessoas estão se deprimindo um pouco mais, estão um pouco mais entristecidas por estarem nesse momento de isolamento, de quarentena. Como diz o bom mineiro, nós poderíamos então dizer que agora nós estamos caindo a ficha do que está acontecendo? Eu acredito que é bem por aí. Eu acho que agora que nós estamos tendo uma compreensão, o começo de uma compreensão, né, Paulo? Porque eu acho que ainda muita coisa será revelada, muita coisa será mudada, ainda muita coisa. Nós precisamos ainda pensar muitas questões com relação aos impactos dessa pandemia nas nossas vidas. Sim. Mas eu acredito nisso sim, acho que é agora que a ficha está caindo, as pessoas estão começando a entender um pouco melhor. Né? E eu estava lendo um artigo, né, que chama Preocupação da Igreja Católica
com o pós-pandemia. Sim. Né? Então o Papa ele diz o seguinte, que nós precisamos de nos orientar o que fazer pelas pessoas no pós-pandemia. Porque toda situação, quando acontece uma tragédia, um acidente, uma morte, parece que todo mundo se mobiliza para aquele momento. Passa 15 dias, parece que tudo ficou esquecido. Sim. Né? E a preocupação do Papa é esta. O que nós vamos fazer como igreja depois da pandemia? Porque ele, junto à equipe dele lá que orienta, dizendo o seguinte, que após a pandemia vai ter muita gente, né, com, não sei se a palavra certa seria essa, desajuste psíquico, e que provavelmente a fome aumente no mundo, por causa do desemprego, de todo esse desequilíbrio na economia. Sim. Né? Como que você vê isso? Você consegue perceber ou refletir alguma coisa já nesse tipo para o futuro? Tá, vamos pensar um pouco sobre isso. Eu gosto de pensar a partir da seguinte perspectiva, eu, particularmente, não acredito que essa pandemia veio à toa. Eu acho que ela tem um sentido de existir. Uma resposta, talvez. Eu, enquanto psicólogo, entendo como uma resposta da vida mesmo, dessa vida que nós vivemos. Né? Eu acredito que a forma como nós estávamos lidando com o nosso planeta, como estamos ainda lidando com o nosso planeta, a forma como nós lidamos com o outro, né? O quanto as nossas relações hoje estão adoecidas e estão mesmo, né? Existe esse adoecimento das relações, as relações elas estão empobrecidas em vários sentidos, tanto a nossa relação com os outros, quanto a nossa relação com a gente mesmo. Então, eu acredito que essa pandemia ela veio, eu não quero entender como um castigo, eu quero entender como um aprendizado, como uma possibilidade de crescimento para nós enquanto espécie. Eu acredito muito que existe um compartilhamento de todos nós, seres humanos, de uma consciência, né, já no termo do Jung, né, que é um dos teóricos da psicologia, ele fala de consciente coletivo, de inconsciente coletivo. Então eu acredito que existe um compartilhamento, nós todos compartilhamos ideias, valores, pensamentos, claro que guardadas as devidas diferenças culturais. Né? Quando eu penso então no pós-pandemia, eu quero muito acreditar nisso, que tudo isso veio para nos ensinar alguma coisa. Mas também eu quero acreditar, que não vai ser de imediato. Essas mudanças não virão assim, de cara. Rápido, né? Não virão rápido. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 16, faz 17. Nem sei se minha filha vai pegar essas mudanças. Mas eu quero acreditar que esse momento seja o embrião de uma mudança que virá no futuro. Dessa questão das nossas relações com a nossa casa, que é o nosso planeta, e da nossa relação com o outro. Quero acreditar que o embrião está sendo encontrado agora, né? Sim. Né? Mas, pensando agora a curto prazo, eu concordo com o senhor que realmente as coisas não serão fáceis. E acho que nós enquanto seres humanos mesmo, temos a obrigação de olharmos para isso, nos atentarmos para isso e buscarmos estratégias de enfrentamento, porque realmente as coisas não serão fáceis. Porque as pessoas elas estão agora ansiosas pelo momento que estão vivendo, estão depressivas pelo momento que estão vivendo, isolamento, quarentena, às vezes perdendo o trabalho. A gente sabe que muita gente já está passando necessidade. Sim. Né? E aí eu acho que as instituições religiosas, né, os grupos, as instituições como o Rotary e outros grupos têm feito a sua parte nesse sentido, né, de dar essa possibilidade, pelo menos, do sustento. Mas eu sei que ao passar a pandemia, que eu não sei quando vai passar, eu tenho certeza que vamos enfrentar esse momento de crise ainda. Eu acho que de crise emocional mesmo. Sim. Por lidar com as consequências de tudo isso que está acontecendo agora. As consequências não chegaram ainda. As consequências ainda virão. Sim. Né? Eu tenho um amigo que eu tenho na consideração de um irmão. E ele fala que eu sou o sonhador. O sonhador. Mas eu prefiro ser sonhador. É que você disse um pouco, né? Que a pandemia não veio por acaso. Eu também acredito nisso. Isso para melhorar a nossa relação entre humanos, entre animais, com a natureza, né? Com a floresta, com a água, com a gente mesmo. Porque até um tempo atrás, alguns meses atrás, nós falávamos que não tínhamos tempo para nada.
Agora, quando vem o isolamento, o tempo também parece que me incomodou. Parece que eu estava muito à toa, muito desocupado. Né? E isso pode gerar uma certa ansiedade na gente. Com certeza. Né? E eu, então, como sonhador, desde sempre eu fui muito. A minha autoestima ela foi muito boa nesse sentido. Se você me cumprimenta pela manhã, e tudo bem, eu já prefiro falar, eu estou ótimo. Porque se eu trabalho esse sentimento de estar ótimo de manhã, a minha tarde vai ser tranquila, a minha noite vai ser tranquila. E se eu chego de manhã reclamando de coisas que eu nem sei se vai acontecer naquele dia, o meu dia vai ficar menos bom. Então eu sempre tento trabalhar comigo mesmo e com as pessoas que convivem comigo essa questão de ser mais positivo, de olhar para o futuro e falar, não veio por acaso essa pandemia, veio nos ensinar e nós podemos crescer muito com isso. Né? Você vê que a palavra que eu vou chamar de positiva, nesse sentido, se tratando de mente, né? Isso ajuda a gente a manter um equilíbrio, o nosso humor de uma maneira mais equilibrada. Eu até fiz um apontamento aqui, enquanto eu estava lendo a passagem, né? Que é o seguinte, eu fiz o seguinte apontamento aqui. O nosso posicionamento, a forma como nós nos posicionamos diante das situações que se apresentam na nossa vida, são decisivos para o nosso estado emocional. Então, acho que tem tudo a ver com o que você está perguntando. A forma como a gente se posiciona diante das situações, ou a forma como nós nos posicionamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tem um papel decisivo na forma como as coisas vão acontecer e em como eu vou estar. Então, assim, eu acredito que ter pensamento positivo é importante, muito importante. Mas também é importante ser realista, né? Eu acho que, assim, ter pensamento positivo não significa desconsiderar tudo que está acontecendo, mas se posicionar de uma forma positiva. Se eu estava falando sobre essa questão de até um tempo atrás a gente ficava assim, não tenho tempo, nossa, eu queria ter mais tempo para mim, eu queria ter tempo para aprender a tocar violão, eu queria ter tempo para poder ler aquele livro, eu queria ter tempo para poder assistir aquela série. Eu tenho alguns pacientes adolescentes e assim, eu até falando com eles, com um deles, né, sobre essa questão, ele falando que não está aguentando mais assistir aula em casa, que está muito incomodado, que está cansado. E eu lembrei de uma fala que ele teve um dia na terapia. Ele falou assim: como eu queria assistir aula em casa? E agora ele tem a oportunidade de assistir aula em casa, não está o tempo todo em casa, mas não está satisfeito com isso. E eu acho que isso mostra para a gente muito que nós temos quase assim, uma insatisfação, às vezes, com a vida. E essa insatisfação muitas vezes tem a ver com esse posicionamento, com essa, talvez, esse olhar positivo para as coisas. E aí, o caminho que eu percorri para esse meu paciente foi o seguinte: vamos olhar o que tem de positivo nesse momento. Tem coisas negativas acontecendo? Sim, várias. Mas também tem coisas positivas. Você queria aprender um instrumento, você tem a oportunidade de aprender um instrumento. Você queria aprender a fazer um prato novo que você não sabia fazer, você está tendo a oportunidade de fazer agora. Você não tinha tempo para ficar com seus filhos, agora você tem tempo para ficar com seus filhos. Né? Mas talvez revele um pouco dessa nossa insatisfação. Nós, enquanto humanos, muitas vezes somos seres insatisfeitos. Né? Parece que essa é uma marca que está presente na gente. Mas eu acredito que tem muito a ver com esse posicionamento que nós fazemos perante a vida. Essa insatisfação tem muito a ver com esse posicionamento. A forma como nós nos posicionamos diante das coisas. Sempre nos nossos bate-papo, então, nós temos pessoas que interagem conosco. Né? Tem alguma pergunta hoje, Marcelo, para nós? Tem. Nossos internautas aqui também estão participando. Boa noite, doutor Wesley. Boa noite, padre. O que surgiu aqui, tem algumas perguntas, são várias, vamos apenas fazer algumas que eu acho que não vai dar prazo para todas. Mas qual seria a dica, doutor, para aquelas pessoas que perderam o emprego e estão vivendo momentos de angústia e ansiedade? O que o senhor diria para elas? Então, aquilo que nós estávamos falando, né, padre? Eu acho que não dá para a gente pensar na pandemia apenas no aspecto da saúde. Existem vários aspectos que compõem o momento que nós estamos vivendo. Essa questão econômica, a questão dos empregos, a questão social, tudo isso está ligado, né? Então, eu não vou aqui dizer assim, eu não vou propor para a pessoa ou dizer para a pessoa o que vai acontecer. Mas eu posso dizer o seguinte: eu acho que é muito importante que
ouça isso que nós falamos aqui a respeito desse posicionamento perante a vida, né? Com certeza muitas pessoas perderam, outras ainda perderão o emprego, né? Marcelo mesmo falou, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que acredita que muitos negócios vão se fechar nesse país. Muitas pessoas não vão retomar os negócios que tinham antes. Então, nós enquanto povo brasileiro, nós enquanto espécie humana, nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. Nós vamos ter que nos adaptar. Então, assim, eu acredito que o mais importante é se posicionar de forma positiva, né? Acreditar que as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer, as coisas vão voltar a se normalizar em algum momento. Eu gosto de dizer o seguinte: se normalizar não como era antes, porque isso veio para nos mudar. Então, se normalizar de outra forma, de uma forma melhor. Sim, sim. Doutor, as pessoas que saíam muito, que eram ativas, hiperativas, né, que faziam muitas coisas e hoje estão confinadas, estão geralmente abaladas psicologicamente. Qual seria a dica para amenizar essa situação? Tá. É importante essa questão porque, assim, eu acredito que isso tem... as coisas se configuram no tempo de formas diferentes, né? Eu não sei a idade do padre, mas eu já passei dos 40, eu percebo que, assim, as relações hoje elas são muito diferentes das relações de quando eu era adolescente, por exemplo, ou quando eu era jovem, né? Mais jovem. Porque eu sou jovem, mas quando eu era mais jovem. Mais jovem. Quando eu era mais jovem. As coisas são muito diferentes hoje. E aí eu volto na questão que eu falei do meu paciente, né? Quando eu era jovem, né, quando eu tinha 16, 15 anos, nós não tínhamos muitas formas de se relacionar, de entrar em contato uns com os outros, não. O telefone era uma coisa rara de se ter em casa, nem todo mundo tinha. A gente tinha orelhão para poder falar, né? Então a gente ou se relacionava no tete a tete, né, se encontrando e batendo papo, ou quando era muito longe, na outra cidade, era por carta. Então hoje nós temos uma gama de possibilidades, de ferramentas nas nossas mãos para ter esse processo de comunicação. Então, assim, quem está isolado, quem gostava muito de sair, eu entendo essa angústia, né, de ter que ficar em casa, não poder se reunir mais, as festas não estão acontecendo, algumas estão por aí, né, dizem que o pessoal tem se reunido, mas é importante continuar tendo contato com os amigos pelas redes sociais, reuniões aqui, por exemplo, eu e meus colegas de faculdade, a gente de vez em quando se reúne pelo WhatsApp mesmo. Montamos um grupo, uma salinha e vamos bater papo. É uma opção, né? Com certeza, né? Para não ficar tão isolado assim. Sim. Padre, essa aqui eu acredito para o senhor. Do lado espiritual, essa pandemia veio para reforçar a necessidade de convivência familiar ou não? O que a igreja entende por essa pandemia? O que seria causado? Qual seria o futuro? Sim, sim. Olha, a primeira coisa que nós temos como igreja alguns já me perguntaram, né? Padre, isso é castigo? Não é castigo. Você não pode ver a pandemia como um castigo de Deus. Não, isso é algo que acontece, né? Dizem que não pode afirmar cientificamente, né? Mas, gente, olha, a história de 100 anos, praticamente existiu uma pandemia. Então, eu vejo o seguinte: a pandemia, como o nosso psicólogo disse, né? É algo que pode nos ensinar a termos uma postura diferente, até vivermos de uma maneira mais tranquila, né? Agora, quando nós temos uma religião, quando nós temos uma crença, aí isso sim nos ajuda a gente viver com uma tranquilidade maior esse tempo de pandemia, né, pessoal? Sim. E acredito que a última pergunta, pelo nosso tempo, acho que é para ambos, né? Tanto o lado espiritual quanto o lado técnico, né, doutor? Só uma resenha, o que vocês teriam a dizer para as pessoas que sofrem, por exemplo, com transtorno de ansiedade, que estão clausuradas, que não sabem o que vai ser o dia de amanhã, que estão extremamente preocupadas, em desespero? O que seria uma palavra de conforto para essas pessoas hoje? Então, eu penso assim, olha, nós não somos compostos apenas de um aspecto na nossa vida. Nós não somos apenas seres biológicos, nós não somos apenas seres sociais, nós não somos apenas seres dotados de uma espiritualidade, né? Nós somos
compostos por diferentes áreas. Então eu penso que assim, nesse momento, eu acho que todas essas áreas é importante serem trabalhadas de alguma forma, né? Nós psicólogos nos é vedado pela lei, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo nosso manual de ética, né, nosso código de ética, que a gente trabalhe a psicologia junto com a espiritualidade. Nós não fazemos isso. Nós deixamos isso para quem? Para os especialistas dessa área, que são os padres, que são os pastores, né? Então, são os pais de santo, são as diferentes denominações religiosas que existem no nosso país. Mas isso não nos impede de dizer que trabalhar a espiritualidade é importante. Então eu acho que esse é um aspecto muito importante, que a pessoa busque trabalhar a espiritualidade dela, independente de qual seja. A questão física é muito importante, a atividade física, a questão social é muito importante. E quando eu falo da questão social, eu estou falando das relações até dentro de casa mesmo, do dia a dia. Vamos tentar usar esse momento para melhorar essas relações, que às vezes estão abaladas, às vezes não tinham tempo antes, não tinham tempo de estar junto, de conversar, de rir, de brincar, de cozinhar junto, de bater um papo. Então hoje nós temos a possibilidade, estamos tendo essa possibilidade de fazer isso, né? Sim. Então eu acredito que trabalhar nessas diferentes áreas é muito importante, eu acho que agrega muito e vamos aproveitar, já que estamos tendo tempo para isso, para trabalhar essas questões. Sim, sim. A minha percepção é essa. Marcelo, respondendo a pergunta, né, com esse viés espiritual, eu gosto muito da postura de São Paulo, as cartas que ele escreveu às comunidades, orientações. Então, eu iria responder a minha parte com um texto de São Paulo, que é tirado da carta lá aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 13. Olha o que diz São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Sede amáveis uns aos outros. O Senhor está muito próximo de todos. Não se preocupe com coisa alguma antes da hora, mas confie no Senhor. Lembre que seus pedidos serão levados ao coração do Senhor. E ele continua dizendo: como ser humano, então é bom a gente amar, a gente respeitar o Senhor que nos criou. E ele fala o seguinte: olha, depois que eu me converti, eu sei viver na riqueza, na pobreza, na abundância, passando fome, na necessidade. Aí ele fala assim: eu me adapto em toda e qualquer situação, porque eu sei que minha força vem de Deus. O que eu vejo? Esse é o momento que a gente realmente está nos fortalecendo, e nada melhor do que a gente ser amparado pela palavra de Deus, para a gente estar realmente buscando o melhor caminho, orientação divina, para a gente estar caminhando com segurança no tempo presente e já que a gente tenha um futuro mais tranquilo, mais seguro. Olhar os lírios do campo, né? Olhar os lírios do campo. Olhar os lírios do campo, né? Porque a ansiedade é isso, é a preocupação com o futuro. Então, com o futuro. Com o que a gente não sabe, com o que a gente não tem controle. Então, vamos viver, né? Mas eu só sei dizer para você que está nos acompanhando, né, a nossa equipe aqui presente, ajudando a transição, o nosso psicólogo, né, que as coisas nem sempre são fáceis e que nós precisamos de alguém que nos direcione, que o padre, o pastor direcione o seu povo espiritualmente, que o psicólogo direcione e reconduza a pessoa para um equilíbrio emocional, psíquico, não é isso? E para isso, nós temos aqui na cidade já um serviço implantado, né? Nós temos a central de atendimento. Sim. E como funciona isso? É gratuito? Então, padre, a central foi uma ideia da Secretaria Municipal de Saúde, né? Na pessoa do nosso querido Elias, né? Que a gente é muito feliz com Elias como nosso secretário, que ele é uma pessoa muito iluminada, é uma pessoa assim que realmente tudo que a gente precisa, ele sempre corre atrás. A população precisa, eu sei que ele está sempre correndo atrás. Então a gente teve essa ideia de montar essa central de atendimento. Na verdade é uma central de apoio psicológico. Como é que funciona a central? Ela não é uma psicoterapia, mas ela é uma central para acolhimento dessa demanda, desse momento que estamos vivendo, que as pessoas estão ansiosas, às vezes depressivas, com esses questionamentos, às vezes, nesse monte de perguntas na cabeça. Então a central funciona de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta,
o atendimento é para a população em geral, e na sexta-feira é focado nos profissionais de saúde. Né? Quem quiser fazer a marcação, os atendimentos eles têm duração de 30 minutos e eles são online, eles não são presenciais. Né? Então é feita a marcação e aí a gente entra em contato com a pessoa para poder fazer o atendimento com ela. Tem duração de 30 minutos cada sessão e é com essa intenção de acolhimento dessa demanda, acolhimento desse sofrimento que as pessoas estão passando nesse momento. Né? Esse acolhimento, essa orientação é pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Ou por ligação? Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo, né? Ah, sim. O atendimento online ele foi regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia já tem um tempo, mas para acontecer tem que ser por chamada de vídeo, né? Eu tenho que ver o paciente, eu tenho que me ver. Só por chamada de áudio não funciona. Sim, sim. Né? Então é feito por chamada de vídeo via WhatsApp. Né? Olha, o papo está muito bom. Sim. Acredito que se fosse para a gente conversar, nós ficaríamos aqui 3 horas e não escutaríamos o assunto. O assunto é amplo, então nós podemos dizer que isso foi uma pincelada que nós demos, uma abertura. Quem sabe a gente poderia ter um segundo momento, a gente está continuando essa conversa, né? Nós queremos te agradecer muito. Deixa eu só passar um detalhe. O telefone para contato, para marcação, é 3426-9193, que é o telefone do Centro de Especialidades, que fica ali de frente ao Banco do Brasil, da Prefeitura Municipal de Campos Altos. Obrigado. E eu queria aproveitar também o momento para te pedir desculpa. Né? Eu vi quando o Marcelo fez a pergunta, então assim, doutor, o senhor, né? E eu pensei, Wesley. Eu dispenso do doutor, sou Wesley. Então, eu quero te pedir desculpa, eu acho que eu senti que está tão em casa, tão à vontade. Não, mas eu prefiro que me chame só de Wesley, eu não gosto de me chamar de doutor, não, porque eu não sou doutor, na verdade, eu sou uma pessoa. Queremos te agradecer de coração. Né? Acredito que você somou muito nessas orientações para o nosso povo, até para nós mesmos, nossa equipe aqui também, né, presente. Então, queremos te agradecer de coração. Né? Pedir ao nosso Deus que te abençoe muito. Amém. Que você seja muito iluminado por Deus para poder iluminar todos os seus pacientes ali, né? Porque realmente devolva a saúde psicológica, mente equilibrada para todo mundo, e que eles tenham uma vida digna que Jesus deseja para todos. Né? Eu queria agradecer, né, a Pastoral da Comunicação, a pessoa da Vilma que entrou em contato comigo inicialmente, do senhor, do Marcelo, da Marinha que estão aqui. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que sempre que a gente pode esclarecer as pessoas de alguma forma, isso agrega na vida das pessoas, mas principalmente agrega na nossa vida. Né? Eu acho que o nosso papel é tornar esse mundo um lugar melhor. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente tem que agarrar essa oportunidade de fazer desse mundo um lugar melhor. Que bom, Deus seja louvado. Encerraria este momento com o Salmo 117 ou 118, quando nós lemos lá e refletimos, dizendo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira nos encontraremos novamente para mais um bate-papo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia nesse tempo que nós tivemos aqui com o Wesley, essa nossa conversa. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite.